Olá, seja bem-vindo ao De Olho no Mercado. Hoje é 10 de maio de 2021, pregão de segunda-feira. E o pregão de hoje ele foi bastante fraco, tá? Tanto no mini índice quanto no mini dólar, né? E nas ações de uma maneira geral, tá? Afinal de contas, né, o índice ele reflete o movimento aí das ações, né? O candle de hoje ele chegou a romper a máxima do último pregão de sexta-feira, do dia 7/5, mas ele fechou abaixo e nós temos um doji libélula. Esse tipo de candle ele nos mostra que o pavio da parte superior ele é maior do que a parte inferior, mostrando que tem uma força vendedora maior do que a força compradora, tá? Então, né, isso comprova que a região da máxima do pregão anterior, 122.740, é uma região de forte resistência, tá? Vamos ver no gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos ele bateu na região de resistência e voltou. Ainda permanece acima da média de 20 períodos, tá? Então, vamos ver, é necessário monitorar aí, né, para ver se vai respeitar a média e voltar a subir, tá? No gráfico de 5 minutos, foi muito fraco hoje e praticamente não teve setup, tá? Ele abre aqui, ó, um grande gap de alta, ele faz um repique para fazer um topo do mesmo tamanho e voltar a cair. Aí ele cai forte, faz um repique aqui no meio e cai. Tá, você entrou no repique. Se você entrou no repique, você conseguiu sair aqui? Como que era possível saber que ele ia parar de cair aqui? E aí ele ia voltar a subir e romper a média de 20, ao invés dele vir tocar na média e voltar a cair, confirmando o pivô de baixa. Mas não, ele oscila muito, ele volta a subir, aí ele lateraliza, aí ele volta a cair, lateraliza, e aí quando ele vai fazer a correção na média de 20, ele não respeita a média, fecha acima, mas volta a cair. Então assim, são impulsos para cima e para baixo, tá? São impulsos para cima e para baixo. Quando a gente tem uma perna aqui, ó, uma perna de alta, a média de 20 subindo, fazendo repiques, mas né, a tendência ela tem uma lógica, né? Ela tem uma simetria, tá? São topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então assim, topos e fundos que ora são descendentes, ora ascendente, descendente, ascendente, descendente, não, trade de tendência não teve hoje. Eu não enxergo trade de tendência. Poderia enxergar aqui, ó. Aí aqui ele caiu e aí esse pivô de baixo. Só que é o seguinte, aqui no final ele viola a média de 20 períodos. E aí qual vai ser a sua certeza que ele vai cair e ele vai te dar um resultado considerável numa queda após não respeitar a média de 20? Tá? Porque a média ela é a grande referência, tá? E aí quando ele está em tendência, ele sempre respeita a média, tá? Sempre respeita a média. Então, né, tentar... A minha visão hoje, o gráfico de 5 minutos do mini índice, não teve trade nenhum, né? Basta você olhar o candle. Olha esse candle aqui, né? Olha o candle de sexta-feira. Olha como foi um candle barra elefante. Um candle grande, né? Não necessariamente barra elefante, esse aqui foi um barra elefante, né? Mas assim, um candle de força. E aí sim, dentro de um candle desse, você tem uma oscilação de preço muito grande, numa direção só. Aqui, mesma coisa. Aqui também, antes também, tem a direção de queda, depois ele sobe forte. Então, é em pregões assim que você tem tendência nos prazos intradiários. Não são pregões com candle desse tamanho, um doji, tá? Você tem um doji libélula hoje, tá? Então, assim, né, sem possibilidade aí de trade. E o mini dólar também, por isso que eu digo que hoje foi um pregão muito fraco, tá? Formou um doji, né? O fechamento foi quase no preço de abertura, levemente baixista, né? Rompeu levemente aqui a mínima, mas já voltou. Então,
nada animador, tá? Grandes oscilações, grandes extensões, isso aqui, ó, onde o preço, quando ele volta para corrigir na média, ele não para na média, e aí ele faz uma extensão de novo no mesmo topo anterior, e aí ele cai, ele faz, então, sem pivô, sem confirmação de pivô nem nada, mini dólar também sem tendência, tá? A maioria das vezes não vai ter tendência. Segundo a literatura, apenas 1/3 do tempo há tendência, tá? E nos prazos intradiários, mesma coisa. Né, o nosso alvo de Fibonacci continua em 5,08, R$5,08. Esse é o alvo aí de Fibonacci para mini dólar, tá? BOVA 11 fez o doji lá em cima, né? Vamos ver aí se ele vai romper. Acionou, né, o setup lá de quem entrou. Eu particularmente, né, o ETF não foi para minha planilha de setups, tá? Planilha de setups aí dos assinantes não foi. 3% para mim é muito pouco, é muito caro. Para mim, BOVA 11 é muito caro, R$ 117,48, tá? Só para você ter uma ideia, nós estamos aí, ó, na nossa planilha de setups, o setup armado Tupi, R$ 24,35. Semana passada que foi acionado. E aí, ó, em direção ao nosso alvo, subiu forte, abriu com um gap de alta e sobe forte. Mas a entrada já foi lá na semana passada, então esse gap de alta foi, na verdade, favorável e não desfavorável. E aí sim, olha só, 12,88% de lucro é um alvo desse trade, tá? Com um papel a 24 e pouco. Aí sim, né? Aí sim, tá? Mas BOVA 11, R$117, tá? Você tem que operar ativos que o seu poder de compra seja razoável, tá? Você não vai operar BOVA, vai operar Vale, por exemplo, né? Vamos tacar aqui Vale. Pô, R$114 a ação da Vale é cara demais, caríssima, muito cara. BID 11 está 199,75, fechou hoje e perdeu a média de 20 períodos, né? Agora tá baixista, entendeu? Caríssimo. Aí imagina, com uma ação do BID 11 você compra quantas ações de Tupi e você tem um ganho de 12%. Então tem que saber fazer a seleção dos papéis, tá? O pessoal chega assim na bolsa e não sabe, assim, basicamente o pessoal não sabe gerenciar uma carteira, não sabe montar e administrar uma carteira, não sabe. A maioria dos cursos que existem por aí são de day trade, né? E aí o curso de day trade é o seguinte, e até mesmo alguns cursos aí de swing trade, tá? Embora são poucos, eu de cabeça assim, ó, eu consigo pensar em somente em um mesmo, voltado só para swing trade, só em um. Mesmo assim eu não sei o que o cara ensina lá, tá? E, assim, na verdade eu sei o conteúdo gratuito que ele gera. E o conteúdo gratuito que ele gera também é um conteúdo assim, são os setups, tá? As médias móveis, indicadores, etc. O que acontece? Você precisa aprender a aplicar todo esse conhecimento técnico, tá? Os indicadores, né? Os setups, tudo isso dentro do contexto operacional, tá? Então você tem que saber aplicar o conhecimento. Então a maioria faz um curso de day trade. O setup X, o setup Y, o setup Z, ou tá fazendo uma perna aqui, você entra aqui, se não romper essa suporte, você entra comprado aqui, não sei o que. O pessoal fica focado nisso. E aí é o seguinte, quando vai escolher um papel, vai entrar em BID 11. A BID 11 formou um setup, Vale 3 formou um setup. Mas peraí, quanto que você tem? Para você comprar 1000 ações da BID 11, você tem que gastar R$200 mil. Para você comprar 1000 ações do Tupi, no valor atual, em que fechou hoje ainda, R$25 mil. Quase que 10% de BID 11. E aí é o seguinte, você consegue comprar 10 vezes mais. Em vez de você comprar 1000 ações lá, você compra 10.000 ações aqui. E aí você pega 10.000 ações aqui e você coloca 12%. Tá? Vamos supor que você gasta R$200 mil aqui, ó. 12%, mais de R$20 mil. Mais de R$20 mil. E aí, BID 11,
BID 11. BID 11. Para ter um trade aí de 20%, quanto que o preço não tem que oscilar? Aí qual que é mais fácil? Ele ir de R$200 para R$242, tá? Ou o Tupi ir de 25 para 27. Aqui, ó, aumentou R$2. 20% aqui foram R$2. 20% em BID 11 foi mais de R$40. Quanto mais caro é o preço do ativo, mais ele tem que andar, mais ele tem que oscilar para poder te dar um retorno, tá? E as chances dele oscilar muito, de R$200 para 240, é muito pouca, porque tem que entrar um fluxo, um volume de compra absurdo para mover os preços numa faixa de R$40 de oscilação, tá? R$40. Não é, olha só, imagina se esse ativo aqui, ó, se Tupi, você compra o Tupi a 25 e ele oscila R$40, você mais do que dobra o seu capital aqui. Lá em BID 11, você ia ganhar 20% numa oscilação de R$40. Aqui em Tupi, uma oscilação de R$40, você mais do que dobra o seu capital, tá? Então fica a dica, tá? Eu tô vendo aí, inclusive eu tô planejando, né? Eu fiz até uma pesquisa aí nas redes sociais. Eu estou planejando fazer um curso sobre gestão de carteira. Não adianta eu ficar falando de setup, eu ficar falando de média móvel, não adianta eu ficar falando de nada. Porque muita gente vem e me procura e pergunta: Renan, eu tenho R$50 mil, o que eu compro, o que eu faço, o que? O pessoal acha que é pegar o dinheiro todo e já lançar na bolsa. Mas não é assim. Você vai aos poucos. Então você tem que saber construir uma carteira, tá? Porque o camarada chega lá com 50, com 100 mil reais, ele injeta tudo na bolsa, tudo. E aí os preços caem, ele perde 20% aí numa tacada só, R$20 mil, e aí fica, acha que bolsa não é pra ele, e não soube conduzir, né? Não soube nem montar uma carteira, tá? Então a aplicação prática, ela é muito importante. Quem é assinante e tem acesso à planilha de setups, viu que nós temos um lucro dentro de 6 meses de mais de 100%. Mais de 100% de lucro. Isso é uma análise fria de setups, tá? Porque é o seguinte, a diferença entre uma recomendação de investimento é que o analista que recomenda, ele não te ensina um método. Ele é o detentor do método, ele simplesmente chega e fala: compre Tupi. Simplesmente assim. Se eu fosse para fazer recomendação de investimento para você, eu falaria: compre Tupi a 24,05. Isso que eu ia falar pra você. Você não ia saber o que tá acontecendo, nem nada. E aí quando chegasse a 27,15, falava: vende a 27,15. Só que eu não faço recomendação de investimento. Eu não tenho o monopólio do método, tá? Eu ensino o método, fazendo com que aquele que receba essa informação, ele saiba o que está acontecendo. Essa informação aqui, ela é auxiliar, tá? Para aquele que opera. Porque aquele que opera, ele tem que saber operar, ele tem que saber como é que é o stop. E não apenas colocar uma ordem de compra, uma ordem de stop, uma ordem de venda programada, um stop gain, um stop loss, mas também qual é o contexto na carteira dele, tá? Qual é o contexto, então, por exemplo, aqui ó, o stop é 6,44%. Tá, pra muita gente, esse aqui é caro, um stop desse é caro. E aí como é que você faz? Como é que você faz com um stop desse? Você tem que diminuir o seu lote até esse 6,44 representar um valor suportável dentro da sua carteira. Mas isso tem que fazer uma análise comparativa, o dinheiro que você tem, com o tanto que você ganha, tá? E aí, essa relação, ela te mostra o tamanho do stop que você tem que suportar, porque muita gente fala, hoje mesmo no texto de hoje eu falei, tem gente que fala que o stop tem que ser 2%. Meu filho, se você colocar 2% só no stop, você vai ganhar dinheiro nunca. Você vai ficar o quê? Se você
tiver o alvo 2 vezes o risco, você vai ganhar 4% aqui. Aí você vai ter perda, inevitável, vai ter perda. Aí você vai perder 2% ali, 2% ali. Aí nos 2 próximos trades, você perdeu tudo que você ganhou, tá? E aí no segundo trade, aí você vai ficar naquela montanha russa e num valor muito pequeno, tá? Então, assim, você tem que saber gerenciar a sua carteira, tá? E eu vejo que há uma necessidade muito grande. Eu vou fazer um teste, né, fazendo essa enquete aí. Vamos fazer um teste, né, para ver o que o povo está interessado. Porque às vezes também o povo está interessado em operar, né? Quer saber que é setup, quer saber, né, o preço vem aqui, ele pode fazer aqui, então vai. Agora, ser um swing trader profissional, saber gerenciar uma carteira, isso são poucos que sabem fazer, tá? São poucos, porque são poucos que sobrevivem a longo prazo, tá? O tanto de gente que já foi meu assinante, que já entrou na Grafistas, e depois a pessoa, eu parei de operar na bolsa, não tá no gibi, são assim, no mínimo, são mais de 100 pessoas, umas 150 pessoas, no mínimo. Eu tô chutando assim pra baixo, tá? Pra baixo. Então assim, o número de gente que desiste, agora por que desistiu? Porque não sabe. Não sabe, tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Entrou no nosso clube, começou a operar, começou a ver os setups e tudo mais, mas não soube aplicar aquilo ali na prática, tá? Então, eu tenho percebido, né, que não tem quem ensine. Eu não conheço quem ensine, tá? Eu conheço gente que ensina swing trade, que dá mentoria, não sei o que. Mas ensinar um método, um trade system, tá? Um trade system eu desconheço, tá? Ó, e para não ficar muito longo, né, o SP500 ele deu uma queda hoje, mas ele se suportou acima da média de 20 períodos. Essa projeção eu mantenho aqui porque o SP500 está na nossa planilha de setups, tá? O Dow Jones, ele tem o próximo alvo aí, ó, 35.552, e ele segue aí firme aí em direção ao alvo, tá? A análise dos índices americanos é importante para saber qual é a influência, né? Eles influenciam diretamente o Ibovespa, o índice brasileiro, tá? Então assim, se eles estão subindo, tá beleza, tá tranquilo, né? A influência, digamos assim, externa, ela é positiva, tá? Por isso é importante para quem opera bolsa, né, monitorar aí os índices americanos, ok? Ó, então qualquer dúvida, né, que você tem sobre gestão de carteira, qualquer desafio, qualquer problema, alguma dificuldade que você tenha, comente aí, né, nos comentários, tá? Que eu vou estar sanando todas as dúvidas, tá? Com conteúdos aí mais pra frente, para auxiliar o pessoal a saber administrar o seu dinheiro, ok? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.